Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira. Vamos para mais informações a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas. Quem não viu o Giro de Notícias, veja informações exclusivas a respeito de Luiz Henrique. Vejam bem, com muita atenção, porque tem muita gente que não está conseguindo entender ali, tem muita gente que está questionando algumas coisas. Está bem explicadinho quando o Luiz Henrique deu sim ali com o seu staff para o Flamengo, quando a negociação não andou. O Botafogo lá no primeiro momento igualou a proposta do jogador, não era ainda do Olympique Série, do Olympique. O Botafogo avançou nessa semana fazendo uma proposta melhor, tá tudo explicadinho ali, é só prestar atenção com muitos detalhes. E vou trazer também aqui novos pontos. Que meu amigo Sérgio Santana postou no Lance agora há pouco, a respeito do staff do jogador. Surgiu uma informação do Globo, do Diogo Dantas, setorista do Flamengo no portal, de que o staff do jogador ainda tentava ajustar a situação com o Olympique de Marseille. E o Serginho Santana trouxe algo que é bem esclarecedor sobre isso. Ele tem dois empresários. Tem um que está à frente da negociação e tem outro que trabalha nos bastidores. Este que está à frente da negociação está meio que forçando muito ali a situação para Luiz Henrique fechar com o Flamengo. O outro, que não aparece tanto, quer que o jogador vista a camisa do Botafogo. Então tem essa briga ali, entre os seus representantes. Um quer um lado, o outro quer o outro, Mas são representantes, são agentes. E aí, aquele ponto que eu sempre falo, acho que o jogador, ele tem que tomar mais à frente das suas decisões, Porque quem tá com a imagem exposta é o Luiz Henrique. Quem aparece como um não, quando a gente fala, o Luiz Henrique deu não para o Botafogo, é o Luiz Henrique. Não é o agente, não é o pai, é a cara do Luiz Henrique, porque ele é o nome. Então o jogador tem que falar mais, se posicionar. Pô, eu quero ir pra cá, quero ir pra lá, não quero o Brasil, quero país tal. Então assim, eu acho que tem que ter o posicionamento do atleta sempre em qualquer situação. Não falo exclusivamente do Luiz Henrique, mas sim a respeito de todas as negociações. Então, este é mais um detalhe em relação à negociação do Luiz Henrique. A briga ali, Briga dos empresários. Cada um quer um lado desta negociação. Este aqui é o Almoço com TF, que... E o Botafogo foi eliminado no Campeonato Carioca Sub-20. O Glorioso perdeu por 2-0 para o Vasco. Já havia perdido de 2-0 na primeira partida no Cefate. Esse jogo aconteceu no estádio de São Januário e o Glorioso está fora da competição estadual. O trabalho do Ricardo Rezende não está bom nesse ano. Os principais jogadores não conseguem jogar. Então, acho que a situação do técnico, se ele não conseguir reverter o que o Botafogo tem tido de desempenho no Campeonato Brasileiro Sub-20, eu não cravaria a permanência do treinador para a próxima temporada. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? Ajudem o canal do TF. Passamos dos 177 mil inscritos, agora rumo aos 178. Dá pra gente bater 180 nesse mês, Conto com vocês. Ontem o canal Estrela Solitária trouxe a informação que o Botafogo quer a contratação do meia Paulinho, de 25 anos, revelado pela equipe do Fluminense e que já passou ali pela equipe do Sporting de Portugal, pela equipe Sub-23 e do Boa Vista. O jogador está na equipe do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Sinceramente, é um jogador que eu não conheço muito bem. Eu não posso falar se o Paulinho é bom, se o Paulinho é ruim, se o Paulinho é mais ou menos. É um atleta que eu não conheço, nem nas divisões de base da equipe do Fluminense eu me lembro desse atleta e também não tenho uma boa memória a respeito dele jogando pela equipe do Boa Vista de Portugal. Mas é um daqueles atletas que são apontados por scout, Aí você vai falar, pô, Tef, por que tantos jogadores aparecem de Portugal e ali do mundo árabe? Porque são locais que jogadores que não são tão conhecidos do grande público, eles vão. Muitos moleques saem jovens. Vou dar um exemplo. O Glauber e o Pimenta, que saíram... Dois exemplos no caso, Glauber e Pimenta, que saíram do Botafogo, eles foram jovenzinhos para o mundo árabe. O Glauber tá comendo a bola. E o que acontece? Muitos brasileiros não conhecem o Glauber. Nós, botafoguenses, conhecemos. Se daqui a 2, 3 anos, o Corinthians... contratar o Glauber, eles vão falar assim, caraca, como que acharam esse moleque no mundo árabe? Isso acontece demais. Em Portugal também é o mesmo caminho, é o mesmo ponto. Talvez seja o país onde os brasileiros entrem na Europa. Então, por isso que muitos jogadores que aparecem em scouts, não só do Botafogo, mas também em diversos clubes, eles surgem através do mercado europeu, através do mercado português
e também ali do mundo árabe, porque muitos desses jovens jogadores vão para esses países emergentes por causa de grana. Você vende esses jovens atletas para o mundo árabe porque eles podem pagar um valor até um pouco maior. Isso acaba facilitando em algumas negociações. Por isso que muitas das vezes vocês vão ver nomes de jogadores jovens que estão ali aparecendo no mundo árabe, entenderam? Acho que é só para explicar por que os scouts, não só do Botafogo, isso a maioria dos scouts, eles pegam esses atletas. E um ponto que o Botafogo tem que começar a fazer também em relação à análise, e talvez seja o grande trabalho do Textor, é garimpar atletas aqui da América do Sul, para que a porta de entrada deles não seja primeiro Porto, Benfica, os clubes portugueses. Que o Botafogo seja o primeiro passo desses atletas que têm destaque aqui no nosso continente. Um exemplo claro é o Orreda. O Botafogo trouxe o Orreda mesmo, a negociação que acontece ali em paralelo. Se essa negociação sair, o que também pode acontecer? O Botafogo tem um grande destaque, faz um grande destaque aqui no Brasil e pode ser negociado futuramente. O Arrascaeta é um grande exemplo, né? O Cruzeiro trouxe esse menino aqui do nosso continente, ganhou quase tudo na equipe da Raposa, depois foi para o nosso rival e ele quis fincar aqui raízes no Brasil. Não quis jogar no futebol europeu, mesmo tendo algumas outras propostas. É isso, acho que o Botafogo tem que continuar olhando esses mercados alternativos para achar algumas peças interessantes e também começar a olhar o nosso continente como está fazendo, né? Tem duas negociações em paralelo acontecendo. Uma mais difícil, acho que com o Daniel Ruiz, que você tem que pagar 5 milhões de dólares à vista, e a situação do Orreda, que o Botafogo quer trazer esse atleta. São pontos interessantes para o trabalho de scout acontecer. Este foi mais um Moço com TF, mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra, terceiro e derradeiro conteúdo aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau, fui, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, tamo junto sempre. Mais 2 vídeos aqui pra vocês assistirem. Assistam aí, dê uma moral pra esse careca que eu vou te falar. Valeu, uou, tamo junto.